queridas, a paz do Senhor. Que bom que vocês estão aí do outro lado, juntinho comigo, para mais uma escola bíblica dominical. E como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. E espero que vocês estejam também. Mas antes de nós estudarmos a nossa lição de hoje, vamos falar com Deus? Eu vou orar, você também ora, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Abençoa a nossa família e abençoa cada criança que está vendo esse vídeo neste momento. E nos ajuda a aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Criança, hoje nós vamos dar a lição de número 9. E o título é O Amigo que Ouviu a Voz de Deus. Mas quem será esse amigo que ouviu a voz de Deus? Vamos descobrir? A sua história está lá no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 15 e capítulo 3 também. E o versículo do dia está lá em Jó, capítulo 33, verso 14. Abra a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui, eu já deixei marcadinho. Vai lá, pede ajuda de alguém se você ainda não consegue procurar sozinho, tá bom? Jó está lá no Velho Testamento também. E as palavras da minha Bíblia diz assim: 33, 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Na nossa revista está escrito de outra forma, mas é o mesmo significado. Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. Vamos falar mais uma vez? Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. Crianças, hoje nós vamos descobrir qual foi a forma que Deus usou para falar com uma pessoa. Antigamente, crianças, Deus falava diretamente com a pessoa. Crianças, imagine vocês ouvirem Deus falar assim, ó, com você. Porque antigamente não tinha Bíblia, hoje Deus fala com nós através de sua palavra. As pessoas não tinham isso. Deus falava diretamente com elas. Vamos descobrir quem foi o personagem de hoje? Ah, mas eu acho que vocês já estão desconfiados de quem é o personagem da nossa história de hoje. Olha só, mas a história dele começa com um casal. Vocês estão vendo esse casal? Esse casal é os pais do nosso personagem, Eucana e Ana. Olha, combinou o nome. Qual é o nome deles? Eucana e Ana. Eles eram casados. Eles se amavam muito. Mas Ana, ela tinha um desejo muito grande em seu coração. Sabe por quê? Eles ainda não tinham filhos. E Ana, ela sonhava em ter filhos. E ela ficava tão triste. E lá morava perto dela uma mulher que chamava Penina. Ah, mas Penina ficava rindo de Ana, ficava rindo da cara dela, falava, ai, Ana não é de nada, ela nem tem filhos. E isso cada vez mais entristecia Ana. E ela chorava, chorava, olha que como eles estão tristes. E um dia, eles foram lá na cidade de Siló. Todo ano as famílias iam lá nessa cidade, no templo, orar, levar sacrifícios a Deus. E chegando nessa cidade, lá no templo, sabe o que Ana fez, crianças? Ela orou a Deus, olha. Ela orou a Deus e ela diante do altar do Senhor, ela orava e ela falava alto, ela chorava. Então, lá no templo morava um homem chamado
sacerdote Eli. E ele falou assim: meu Deus, você está chorando, mulher? Você parece que bebeu, você está bêbada. Pare com isso. Não, mas ela não estava bêbada, crianças. Ela chorava. E em oração ela falou assim: ah, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele aqui na tua casa para ele aprender a te servir, para ele te adorar, cuidar das coisas do teu templo. E ela foi embora. Só que, crianças, Deus, ele responde às nossas orações. Deus ouve a sua oração também. Se você tiver uma coisa muito difícil, você pode orar e pedir a Deus que ele pode te atender. Então, crianças, vocês estão vendo como eles eram tristes? De repente, o semblante deles mudou. Olha a carinha dela agora. Está sorrindo. Por que será que ela está sorrindo, crianças? Eu acho que alguma coisa aconteceu. Sim, Deus ouviu a oração de... Qual o nome dela? Ana. E o que será que aconteceu então? Ela teve um bebezinho. Sim, Deus respondeu a oração daquela mulher. E esse bebê, sabe qual foi o nome dele? Samuel. Samuel, ele era tão amado e Ana cuidou dele com todo amor e carinho. Só que Samuel foi crescendo, crescendo e chegou a hora dela cumprir aquele voto que ela tinha feito a Deus. Vocês lembram qual era o voto? Vou lembrar vocês então. Ela prometeu para Deus que se Deus desse um filho para ela, ela ia cuidar dele. E depois, quando ele estivesse grandinho já e não mamasse mais, ela ia levar ele lá para o templo. Ele ia morar lá no templo, aprender a palavra de Deus, aprender a cuidar do templo. E isto foi feito. Samuel foi crescendo, crescendo, ó. E já estava uma criança assim, e ele foi para o templo. Lá no templo ele servia. E o que é servir? Trabalhar, sim. Ele recepcionava as pessoas que iam lá. Ele limpava. Ele ajudava o sacerdote Eli. Só que teve uma noite que algo aconteceu, crianças. O que será que aconteceu? Samuel foi se deitar. Ele terminou todos os afazeres e foi se deitar lá na cama dele. Então, de repente, ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele acordou assustado com aquela voz e foi lá no sacerdote Eli e falou: Eli, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou: não, Samuel, eu não te chamei. Pode deitar, eu não te chamei não. Então Samuel voltou para a cama. Só quando ele estava lá deitado, ele ouviu novamente uma voz: Samuel, Samuel. E ele rapidamente levantou e foi lá no sacerdote Eli e falou: sacerdote, o senhor me chamou novamente? O sacerdote falou: não, eu não te chamei. Pode deitar, Samuel, vai deitar. E Samuel foi, porque ele era obediente. Então ele foi lá para a quarto dele de novo. Só que novamente ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. E agora ele correu, levantou e foi lá: sacerdote Eli, o senhor me chamou? O sacerdote falou: não, Samuel, eu não te chamei. Mas quando você ouvir essa voz novamente, você fala: eis-me aqui. E assim aconteceu. Ele voltou para o quarto dele. Quando ele chegou lá, começou a dormir novamente, porque estava deitado numa cama. Ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Quando ele ouviu, ele logo falou: eis-me aqui, Senhor.
Samuel, ele demorou a identificar de quem que era a voz, porque ele ainda não conhecia o Senhor. Ele conhecia o Senhor apenas das palavras, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. E Deus falou com ele, falou tudo o que estava acontecendo, porque os filhos do sacerdote Eli também eram sacerdotes, era o Ofni e o Finéias, só que eles faziam muitas coisas erradas dentro da casa de Deus, e isso estava entristecendo muito o coração de Deus. E Eli sabia e nada fazia. Então Deus falou para Samuel tudo o que estava acontecendo e tudo que Deus ia fazer com aqueles homens que estavam desagradando ao Senhor. E Samuel, ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. E Samuel cresceu, se tornou um sacerdote e o último juiz de Israel. Crianças, e você? Qual voz você tem dado ouvido? Será que é a voz de Deus que vocês têm dado ouvido e obedecido? E o que Deus mandou você fazer, crianças? Você tem obedecido o que Deus mandou você fazer? Talvez é tocar um instrumento, orar, ler a Bíblia, obedecer aos pais, convidar algum coleguinha para ir à igreja. Vocês estão obedecendo a voz de Deus? Ah, criança, escolha ser como Samuel, ser obediente, que com certeza Deus te abençoará muito, muito, muito. E vocês, crianças, gostou da história de hoje? Vamos orar para nós terminarmos então? Senhor Jesus, muito obrigado por esta lição que o Senhor nos deu hoje. Nos ajuda a guardar em nossos corações, nos ajuda a ser como Samuel, ter sabedoria, ser obediente e dar ouvido à sua voz. Em nome de Jesus, amém. Então, fica com Deus e até a próxima lição. Tchau, tchau.